Olá pessoal, Alexandre do Grupo Inrise aqui. Espero que todos estejam bem aí nessa fase, né, de isolamento social, de coronavírus. Tenho certeza que em breve isso vai passar, todo mundo vai voltar ao normal e valorizando muito mais aí a liberdade, os parentes, os amigos, né? Eu estou aqui a pedido aí do nosso amigo Afonso para falar um pouquinho do marketing, né? Ajudar um pouquinho nessa fase que está todo mundo em casa, estamos com tempo extra, né? Então ele me pediu para gravar um vídeo para falar um pouquinho aí do marketing nessa fase de coronavírus. Então eu estou aqui para falar um pouquinho do marketing, o que você pode fazer quando você estiver em casa. E eu sempre começo falando, né? Eu sempre bato muito nessa tecla da gente ter uma imagem dentro do escritório, perante o mercado, né? Criar sua imagem perante o mercado em função do seu conhecimento. Então eu vou falar um pouquinho de alguns assuntos aqui que são extremamente importantes e que agora que a gente tem tempo, né, a gente não tem mais aquela desculpa, né, que muita gente, não tenho tempo, não consigo, tenho uma rotina muito pesada. Então agora com o tempo você não tem mais essa desculpa, tá? Então o que eu queria comentar aqui com vocês? Agora é a hora de investir nesses pontos que você não tinha muito tempo atrás. Quais são alguns pontos que a gente pode fomentar estando em casa? Então primeiro são os seus materiais. Então hoje, se você não tem os 6 materiais essenciais aí da advocacia, quais são esses 6 materiais? Logotipo, site, folder impresso, folder digital, newsletter, as redes sociais, é a hora de pensar um pouquinho, né? Então vamos pensar, por exemplo, num folder, num site. O que você quer ter no seu site? O que você quer transmitir como institucional para as pessoas que estão vendo, né? Qual que é a linguagem que você quer seguir? Então agora é a hora de você parar, pensar nesses assuntos e você pesquisar. Pesquise o seu concorrente. Primeiro que você deveria saber quais são os seus concorrentes diretos aí. Então se não sabe, corra atrás também. Comece a investigar um pouquinho esse cenário. Comece a investigar como o seu concorrente está sendo visto e como você gostaria de ser visto. Então comece a rascunhar os seus textos, comece a entender qual que é a dor que o seu cliente ali na frente vai ter para você colocar isso nos seus materiais. Então, a criação de uma imagem institucional passa pela imagem do sócio. Você não pode criar um escritório, uma imagem institucional que não esteja condizente com o dono do escritório, tá? Se você é um cara mais moderno, você deveria ter uma linguagem mais moderna. Se você é um cara mais tradicional, uma linguagem mais tradicional. Não estou falando de juridiquês, estou falando de ter uma linguagem mais tradicional, tá? Até as próprias cores de site, tudo isso, agora é a hora de você pensar um pouquinho no assunto, tá bom? Então, veja, logotipo, lógico, se você não tem algum conhecimento de criação, você não consegue fazer, deixa isso para a agência. Agora, site, você já pode começar a pensar no seu formato que você gostaria, no texto que você gostaria, começar a rascunhar essas coisas, é um passo inicial para você começar a se projetar, tá bom? Esse é o primeiro. Então, texto de site você pode escrever, texto de folder você pode escrever, isso serve para folder impresso e folder digital, pode escrever. Você pode começar a pensar num formato de newsletter. O que eu quero todo mês levar para o meu cliente, né? Que tipo de informações que eu devo levar para esse cliente? Então, agora é a hora de você pensar. Então, vou programar as minhas próximas newsletters até o final do ano. Quando a gente voltar, e a gente vai voltar mais forte desse coronavírus, o que eu quero levar? E veja, alguns passos dentro da newsletter. O que é newsletter para quem não sabe, tá? É você levar informação todo mês para o seu cliente ativo, inativo e aquele cara que você já está namorando, tá? Então você pensar nas ações que esse cara quer ver na sua newsletter, quer informação, você consegue se projetar um pouquinho. Uma dessas ações, um desses pontos que você poderia colocar são os artigos, que é outro ponto que você pode desenvolver estando na sua casa, né? Então veja, eu, por exemplo, eu tenho uma coluna dentro do Migalha, não sei quem
já viu, mas eu tenho uma coluna toda sexta-feira. Então toda sexta-feira eu respondo perguntas das pessoas. Isso não quer dizer que necessariamente eu estou toda sexta-feira escrevendo um artigo. Significa que eu estou dando respostas para as pessoas. Mas, muitas vezes, quando eu tenho um tempo extra, são poucos, mas às vezes eu tenho um tempo extra ali, eu escrevo 3, 4 artigos. Ou 3, 4 colunas ali para o pessoal, né? E eu vou distribuindo isso a cada semana. E você pode fazer isso também. Você pode escrever vários artigos agora que você está em casa, você tem um tempo extra, você pode escrever vários artigos e você vai distribuindo à medida que o tempo vai passando, né? Então, pense nisso. Veja que a produção tanto de artigos quanto de vídeo-artigos, que é basicamente fazer isso que eu estou fazendo agora, você falar sobre determinado assunto para o mercado, hoje são essenciais. Apesar de não estarem nos 6 materiais que eu comentei, mas eles são essenciais. Você se promover como um cara relevante no mercado, um cara que as pessoas vão comprar a sua ideia, vão querer ler seu artigo, vão querer ver o seu vídeo para entender determinados pontos do mercado, é essencial. Você não cria uma imagem se você não tiver esse diferencial de falar as coisas para o mercado, tá? Então esse é um outro ponto. Mais um ponto que eu queria comentar, fora essa parte aí dos artigos e do vídeo artigo, é você fomentar o seu foco, né? Então estou jogando aqui várias ideias para você começar a pensar e fazer aí na sua casa. Então, muita gente não sabe qual que é o foco da sua atuação, né? Ele não sabe quem que ele quer buscar na prospecção. Ele fala de prospecção, mas ele não sabe quem que ele quer buscar. Então ele não sabe o que ele faz direito e ele não sabe quem ele quer buscar na prospecção. Que na verdade é a mesma coisa. Se você entender o que você faz, para quem você faz, da maneira que você faz e geograficamente para, né, quem você atende, você consegue entender que essas 4 auto-perguntas, aí, vamos dizer assim, essas respostas que você traz para o seu entendimento de quem é você e quem é o escritório, são o foco prospectivo que você precisa ter, tá? Então pense no seguinte sentido. Eu tenho diversas atividades para fazer. Eu tenho que responder perguntas do meu escritório, ou seja, quem eu sou, o que eu faço, para quem eu faço, qual é o formato que eu faço e geograficamente aonde que eu vou servir. Isso vai me trazer um entendimento de quem eu sou, isso vai me trazer um entendimento do foco prospectivo, as pessoas chamam de persona, né? Quem eu quero buscar nessa fase prospectiva. Então eu entendi o escritório, entendi quem eu quero prospectar. Agora eu estou escrevendo artigos voltados para essas pessoas. Significa que primeiro eu entendi qual que é o meu cerne ali, né? o meu trabalho efetivo, para quem que eu quero impressionar ali no mercado. E agora eu estou focando e entendendo quais são as dores desse pessoal. O que eu quero falar para esse pessoal, para falar assim, olha, eu posso ajudar vocês nesse sentido, tá? Então escrever artigos, fazer um vídeo artigo também são itens que você deve fazer nessa fase que você esteja em casa. Então, recapitulando, entender, fazer a sua parte, sua lição de casa ali, entender, escrever artigos, lembre-se que um artigo por mês deveria ser uma rotina boa de você se projetar aí no mercado, tá? Lembrando também uma coisa, você com o artigo na mão, você joga na newsletter, no site, na rede social, você envia para mídias segmentadas, isso é importante entender, muitas mídias estão precisando de artigo, principalmente as pequenas e médias, as segmentadas, estão precisando de artigo, né? Você vai lá, entrega um artigo para uma revista segmentada do setor que você quer se promover e eles colocam de graça, né? Você não precisa nem tá pagando nada, muita gente fica pagando ali e não precisa. Tá? Então entendemos quem nós somos, entendemos quem a gente quer prospectar, entendemos que a gente precisa colocar em prática algumas ações, escrever, colocar nossa opinião. O advogado deveria ser o cara mais opinativo no mercado, né? E muitas vezes não acontece isso, ele prefere assistir o jogo, mas não escrever um artigo, não fazer um vídeo, né? Então colocar isso em prática, colocar essas 2 ferramentas em prática, começar a escrever como você gostaria de ser visto, qual o texto que vai para o seu site, qual o texto que vai para o seu folder,
quais são as newsletters que você quer disparar daqui, né, quando a gente voltar dessa fase, daqui até o final do ano. Né? Pense nessa parte mais institucional. E uma outra dica que eu vou deixar, que eu lembrei agora, muita gente, prospectivamente falando, gostaria de atacar como palestras. Eu acho uma ferramenta excelente, né? Você deveria entender como a gente faz o pré-palestra, ou seja, onde colocar o escritório que esteja na frente do cliente prospectivo, a palestra, né? Que aí é o conteúdo técnico que você está levando para o mercado, e o pós-palestra, que daí vem o cliente. As pessoas te viram, as pessoas te compraram como significativo naquele setor, e agora você está colhendo os frutos aí de ter levado informação para o mercado. Tá? Só que nessa fase a gente não consegue ter palestras presenciais. Né? Todo mundo, todas as pessoas que eu conheço, né, o Afonso inclusive, aí, toda essa galera da gestão, todas as palestras foram encerradas, vão voltar agora, sei lá, no segundo semestre, tá bom? Mas isso não impede de fazer o que eu estou fazendo aqui, ter o acesso digital. Quem deu palestra e sabe que palestra é uma ferramenta muito boa, por que não tentar? Por que não começar essas lives que as pessoas estão fazendo agora, substituindo a palestra presencial pelas lives, né, as reuniões ou palestras virtuais? Abra a sua live, que tenha uma pessoa lá dentro, não interessa. Você começou a se fomentar como um palestrante, começou a entender a dinâmica de falar com o mercado. Que não esteja ninguém na sua live, não tem problema nenhum, você está aprendendo a fazer. Então veja, hoje a gente está fazendo um vídeo super curto aqui, só para dar essas pequenas dicas. A gente tem, lógico, milhares de ferramentas que a gente pode trabalhar, a gente vai poder falar todas aqui, mas eu só queria abrir esse espaço aqui para a gente falar de algumas que eu acho extremamente importantes, né? Tem muita gente que chega para mim e fala assim, vamos fazer prospecção, e esquece que essa fase prospectiva, os 6 materiais, né? Lembrando quais são os 6 materiais: logotipo, site, folder impresso, folder digital, newsletter e as redes sociais. Então ele esquece que esses 6 materiais precisam estar em ordem. Porque se a gente prospectar o mercado, a gente cutucar o mercado, eles vão voltar para entender quem é o escritório e qual que é a razão da nossa existência. Né? E eles vão nesses materiais. E eu vou dar um alerta aqui do 6º e último material que talvez eu não tenha falado lá no começo, que são as redes sociais. Né? Veja, quando a gente cutuca o mercado, eu sempre brinco assim, ele vai nos investigar em 2 locais, redes sociais e o site. Tá? Isso é ponto. Se você não tem esses 2 feitos da maneira correta, você está um passo para trás do resto do mercado. Significa que você me prospectou, você de alguma maneira abriu um contato comigo. E eu falei assim, poxa, legal, gostei do que esse cara está fazendo, esse tema que ele está me falando interessa, para mim como pessoa física, ou para mim como pessoa jurídica, gostei, vamos ver quem é esse cara. Sua rede social e você ou não tem a rede social, ou sua última postagem foi 6 meses atrás, pronto. Você perdeu a prospecção em função da não estruturação correta. Por quê? Porque simplesmente eu tenho opções demais. Eu não preciso correr atrás de você. Eu tenho mais 7 ou 8 advogados que também estão me prospectando. Então eu não posso ficar vacilando, vamos dizer assim, nessa fase. Esses 6 materiais que eu comentei aqui precisam estar feitos da maneira correta. A gente não pode brincar. Mesmo quando o escritório chega para mim, quando a gente está fazendo a consultoria, o escritório chega para mim e fala assim, Alexandre, entendi os 6 materiais, mas não quero ter rede social. Eu falo, doutor, então entenda que o seu projeto de marketing não vai dar certo. Eu sou muito claro nesse sentido. E aí ele fala assim, mas como não vai dar certo? Eu falo, não vai dar certo. 6 materiais que eu estou comentando aqui são básicos. Você não está fazendo nada para se diferenciar, você está fazendo só simplesmente para se alinhar com o resto do mercado. Hoje a concorrência está extremamente complicada, todo mundo sabe disso. Né? Então veja, suas redes sociais, voltando ao ponto, suas redes sociais são extremamente importantes. Se você não tem postagens diárias, ou que seja dia sim, dia não, você está para trás do mercado. Porque na hora que eu bater na sua rede social e eu ver que você tem conteúdo, eu vou falar, poxa, legal, o cara tem artigo aqui, o cara tem
notícias publicadas, artigos publicados em mídias segmentadas, né? O cara é relevante nessa área. O cara impacta na área que eu trabalho e tenho interesse em desenvolver. É isso que a gente quer como esfera final dessa criação institucional, tá? Então, vou fazer um resumão aqui. 6 materiais, não pode deixar de ter: logotipo, site, folder impresso, folder digital, newsletter e as redes sociais. Então tá em ordem isso, tá? Então você tem tempo de sobra agora para diversos itens. Fomente também outros itens, como artigos, vídeo artigos. Você está na sua casa, se você gravar. Eu estou gravando aqui, você pode gravar a sua opinião, você não precisa nem escrever. Se você está preguiçoso demais ali para escrever um artigo, vá no vídeo artigo, né? Se você entrar no YouTube hoje, existem diversos advogados falando de diversos assuntos. Eles estão criando a solidez da marca deles, tá bom? Então, vídeo artigo. Não esqueça esse entendimento de quem é você, né? Com aquelas perguntas que eu comentei. Porque senão você vai escrever um artigo para qualquer um. A gente não quer isso, a gente quer que você escreva um artigo fomentado para o seu público-alvo. Tá bom? Então, assim, não vou me estender muito mais. Eu sei que tem muitas coisas. Hoje dentro do marketing jurídico tem no mínimo aí 60 ferramentas de marketing para falar. Eu falei aqui de 6, 7 ferramentas, tá? Quem precisar de ajuda nesses tempos de enclausulamento aí, pode nos buscar também. Eu sempre fico aberto, eu tenho contato pelo nosso site, pelas nossas redes sociais, entre lá, tem bastante conteúdo. Quer me mandar uma mensagem direto no site? Cai aqui no meu computador, eu respondo direto. Tenho a coluna do Migalhas que eu comentei para mandar perguntas diretamente lá, que eu respondo toda sexta-feira. Então, assim, motivos de falar, vamos parar com tudo, não existe, tá? Existe sim a pessoa ter disponibilidade, querer fazer acontecer. A única pessoa que vai se beneficiar por assistir o jogo ou escrever um artigo é o próprio advogado, tá bom? Então você não fique parado. Quando a gente sair dessa crise, o mercado vai ter voltado um pouquinho para trás, vai estar um pouquinho complicado em termos econômicos. Se você não se preparar agora para essa volta, que vai ser um pouquinho complicada, esqueça, você vai desperdiçar seu tempo agora. Fique com a família, se cuide, ótimo, mas reserve também um tempinho para continuar trabalhando, para continuar fomentando a sua visão, o seu institucional que você quer projetar para o mercado. Tá bom? Então eu vou deixar um abraço a todos, se cuidem mesmo, não saiam de casa por enquanto, né, mas fomentem essa parte de trabalho também, tá bom? Um abraço aí para Afonso, um abraço para todo mundo. Fico disponibilizado nessa fase, estou querendo ajudar também. Mesmo se você estiver em casa, pode contar aqui com a Enrise. E boa sorte a todos aí, muita saúde para todo mundo. Em breve a gente vai sair disso mais fortes, eu tenho certeza. Um abraço.